Olha, eu fui bem categórico, né, nas minhas falas, nas lives ao longo da semana, nas duas lives que a gente fez aqui no Avante Meu Tricolor, porque, assim, esqueçam esse jogo com o Remo, esqueçam, esqueçam. São Paulo agora, São Paulo, teoricamente, muitas aspas, que vale, só em julho, só depois da Copa do Mundo, porque justamente para não se criar grande expectativa para esse duelo de hoje, porque para mim era meio óbvio o que ia acontecer, né? Para mim era meio óbvio. Para mim é meio óbvio. É, o cenário atual do São Paulo, um time que faz bons primeiros tempos, um time que consegue, de certa maneira, guardadas as devidas proporções, apresentar um desempenho até certo ponto satisfatório, não ótimo, não excelente, mas satisfatório e que derrete completamente nas etapas finais. Vencendo a tônica nos 4 jogos do Dorival Júnior, os 4 jogos foram semelhantes nesse sentido. São Paulo é um time que começa os jogos criando boas oportunidades, não consegue converter essas oportunidades em gols, em vantagem no placar, e quando chega a etapa final é uma tragédia total e completa. É um desastre defensivo, é um desastre criativo, é um desastre é, de finalização, é um desastre completo, é um desastre total e completo. Só que assim, hoje acho que o que mais dói é porque foi com requintes de crueldade, né? Um gol nos acréscimos contra um adversário que vem penando no Brasileirão, que está na zona do rebaixamento, e o São Paulo que já liderou a competição, e nunca vamos nos esquecer, demitiu o técnico no momento em que liderava a competição, em que liderava esse torneio, né? São Paulo liderava o Brasileirão no momento que demitiu o técnico. Agora vai para a pausa da Copa do Mundo, fora, inclusive, da zona de classificação para Libertadores, mesmo a fase preliminar. É, é triste, é lamentável. Eu acho que se você puder dar uma olhadinha nos bastidores, né, que o São Paulo divulgou da vitória contra o Boston River no meio de semana, eu acho que explica muita coisa. O time está meio desassociado da realidade. É um time que não está muito afim, não está muito se importando e que tem uma queda de desempenho na etapa final que hoje foi catastrófica. Né? Já tinha sido contra o Botafogo, já tinha sido contra o Milionários. Não esquecemos que o Milionários só não perdeu porque o cara perdeu o pênalti, o cara errou o pênalti. Mas hoje, de novo, catastrófico. É um São Paulo que vai para a pausa da Copa do Mundo sem 5 jogos sem vencer no Brasileirão. São Paulo não pontua no Campeonato Brasileiro. São Paulo não consegue reagir no Campeonato Brasileiro. E por tudo isso que eu disse, por tudo isso que vinha falando nas lives, gente, o foco agora é chegar logo a essa pausa, ter que dar um menor tempo possível de descanso para esses caras, porque esses caras estão de sacanagem. Não adianta ficar aí dando 15 dias de folga, 15 dias de férias, dá uma semana só e que se dane e começa a reformular esse elenco. E começa a trazer reforço. E dê tempo pro Dorival trabalhar, dê tempo pro Dorival tentar extrair leite de pedra, porque para mim é o que tá parecendo. O Dorival vai ter que extrair leite de pedra desses caras, né, para esses caras darem algum tipo de reação nessa temporada. É, enfim, um resultado categórico sobre muitos prismas, né? Do que é esse São Paulo versão 2026, o que é o São Paulo do Harry Messi, do que vem sendo o São Paulo da gestão Júlio Casares. E no final é muito triste. É tudo isso, é um sentimento de tristeza que abate o torcedor. Né? Eu acho que é a coisa mais, mais a se lamentar, né? Mais do que resultados propriamente ditos. Né? Vamos lá, esse é o pós-jogo de São Paulo 0, Remo 1. São Paulo toma um gol aos 48 do segundo tempo e sai lá de Belém, né? Como diz Jardel, a terra onde nasceu Jesus, com um revés. É a primeira derrota do São Paulo na história para o Remo, né? Tudo bem que o número de jogos é baixo, né? São 9 partidas só disputadas entre essas duas equipes até hoje na história, mas não deixa de ser mais um ponto negativo. Ver mais
um tabu sendo quebrado, uma escrita sendo quebrada. São Paulo que vem acumulando aí recordes de derrota, recordes ruins de bilheteria, e vê de novo uma marca positiva ser completamente esfacelada pelo seu adversário, tá certo? Bem, deixa o seu like, né? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Vamos tentar manter a calma aqui, não vou gritar, não vou ficar me esmurrando mesa, porque não adianta, não adianta. Foi o que eu disse nas lives. Não adianta. O Campeonato do São Paulo começa em julho, infelizmente. A partir do momento que o São Paulo fez a péssima troca de comando técnico, né? A partir do momento que o São Paulo demite o Crespo, quando as coisas pareciam estar em ordem, o São Paulo procurou esse caminho, o São Paulo procurou o caos, o São Paulo procurou a bagunça, né, e a crise como solução. Né? Não foi algo que foi natural, não é não é algo que vem sendo construído de certa maneira. Claro que vem, pela diretoria, óbvio que vem, mas São Paulo tinha ali um equilíbrio, tinha uma esperança, tinha um alento, São Paulo vinha jogando bem, e a diretoria resolveu demitir o técnico. Agora trouxe o Dorival, tem que dar tempo pro Dorival. Né? É óbvio que esses 4 jogos são muito categóricos do quanto o Dorival está tendo dificuldade de extrair coisas desses jogadores, mas eu confio muito nessa pausa aí, para que cheguem os reforços pedidos, para que saiam jogadores prejudiciais ao clube em vários sentidos, não só os que estão afastados, não só o Arboleda, mas o seu Ferreirinha. Está na hora de respirar outros ares, sabe? Está na hora de muitos jogadores ali do São Paulo procurarem um novo lugar, um novo rumo para suas carreiras. Do São Paulo não dá mais, infelizmente. Então vai deixando o seu like aí, vai se inscrevendo, vai compartilhando esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulino. Na descrição do vídeo tá os links aí, visite nossa cozinha, tá? Acompanhe lá o Avante Meu Tricolor nas redes sociais, em todas elas. Pode me acompanhar nas minhas também, procura aí Rafael Emiliano, segue, acompanha nosso trabalho. É muito importante, né, que você prestigie o nosso trampo, né? Se você quiser e se você puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o projeto aqui de jornalismo independente do Avante Meu Tricolor. Vire membro desse canal, hein? Só R$ 4 por mês você ganha como recompensa o direito de entrar no grupo dos Avante Lovers lá no WhatsApp. R$ 4, uma pechincha, né, cara? Ah, Rafael, mas eu não quero fazer uma assinatura, né? Porque é uma assinatura, né? Tudo bem, tá o Pix aqui na tela para você fazer sua doação espontânea aí, né? Manda seu cincão, manda seu dezão, manda seu doisão, qualquer quantia é muito bem-vinda para fortalecer aqui o nosso projeto, para dar aquela moral pra gente. Vamos entrar em Copa do Mundo, 2 meses sem jogos, né? Vamos tentar manter uma regularidade aqui de vídeos, de noticiário, mas vocês sabem, né? A tendência é que as coisas caiam, né? Os números caiam, por isso é muito importante a sua ajuda nesse momento. Apesar que vamos tentar fazer uma coisinha ou outra de Copa aqui também, porque não tem como a gente passar imune a uma Copa do Mundo, né? É meio óbvio, né? Na descrição do vídeo está o link do nosso canal de WhatsApp, é de graça e você vai receber ali na palma da sua mão atualizações em tempo real de tudo que acontece do São Paulo, tá bom? Também dá essa moral pra gente. Faz compra na Netshoes, faz compra na Shopee, faz compra no Mercado Livre, usa os links do Avante Meu Tricolor. Na descrição do vídeo também vai ficar passando aqui embaixo os produtos que a gente põe em destaque aí, mas não precisa comprar eles em específico, tá? Só entre nesses marketplaces através desses links que você também já vai dar uma ajuda pra gente, aí você faz sua comprinha lá, o que você quiser comprar lá, né? Não precisa ser coisas também relacionadas ao São Paulo. Claro, se quiser comprar os produtos que aqui estão, também ajuda a gente, também dá essa moral pra gente aí. É muito de bom agrado, tá? Toda essa colaboração vinda de vocês, tá? Eu não quero me estender muito, não quero falar muito, tá? Eu acho que a introdução já foi demasiadamente longa e explicativa o suficiente para passar a minha impressão sobre a partida. Né? Eu acho que a tragédia estava se desenhando ali, porque, de novo, a análise do intervalo está aqui, você pode assistir. Eu elogio o São Paulo no primeiro tempo. E ainda ligo o sinal de alerta e falo: olha, eu quero ver no segundo, porque é o segundo tempo que está pegando. E mais uma vez, o São Paulo decepcionou, fez um segundo tempo pavoroso, fez um segundo tempo horroroso, fez um segundo tempo desastroso em todos os sentidos possíveis e foi punido aí com um gol nos acréscimos, uma cagada, a zaga
O Alan Franco começou muito bem o jogo, como se perdeu completamente na etapa final, perdeu a cabeça, estava discutindo com o adversário, discutindo com a arbitragem, tentando catimbar sem conseguir, catimbar um 0 a 0 com o Remo. É isso que você ouviu. O São Paulo estava tentando catimbar um 0 a 0 com o Remo, nem isso conseguiu. Né? E aí, pô, espirram mal a bola lá, cai no pé do cara, enfim, olha, é gols que times que estão em frangalhos psicológicos, em crise técnica, tática, mental, sofrem. Né? Não tem outra explicação. Um time fortalecido, um time em boa fase, um time consciente das suas funções táticas, um time bem treinado, não toma aquele gol. É simples assim. É simples assim. E nem dá para culpar o Rafael. Não vamos culpar o Rafael, porque o Rafael Stantes, antes tudo bem. Né? O Iago Pikachu retribui o favor que o Arthur fez no primeiro tempo. Aliás, já vou falar sobre isso com mais calma. Né? Já era pro São Paulo ter tomado um gol ali, né? O Iago Pikachu sai cara a cara com o Rafael, chuta em cima dele e perde um gol feito, né? Um São Paulo que fez um primeiro tempo. O primeiro tempo foi um bom jogo, guardado as devidas proporções. Né? Foi um jogo que superou as expectativas, começou muito franco, muito aberto, com o São Paulo levemente melhor, já disse isso na análise do intervalo, mas só repetindo, né? Com o São Paulo conseguindo imprimir um pouco mais o seu ritmo, dominando as ações no meio-campo e conseguindo fazer boas articulações, boas saídas de jogo, conseguindo verticalizar bastante o jogo pelos pontas. Né? Aí, enfim, o Arthur perdeu 2 gols feitos, né? O primeiro é inacreditável. O Caleri dá um passe na medida enfiado para ele dentro da área, ele sai cara a cara com o goleiro dos caras e chuta em cima do goleiro. O segundo dá até para perdoar um pouquinho mais, porque de fato é uma bola que sobra para ele ali. Só que é um erro de decisão, né? Ele domina com o pé esquerdo, na hora que ele vai jogar pro direito, ele já perde o tempo da jogada. E aí tava meio na cara, já que já não ia dar nada. Se ele chuta ali mesmo com a perna esquerda, né? Se ele tem esse raciocínio rápido, né? De ter um pouco mais de agilidade, um pouco mais de afinco, talvez. São 2 chances muito claras, são 2 chances que exemplificam muito bem aquilo que a gente vinha falando, né? Hoje não teve gol até os 15 minutos. O Paulo não conseguiu fazer um gol logo cedo, como vinha sendo essa marca com o Dorival. Mas, de novo, né? Eu não quero ser dono da razão, né? Como diz o Barolo, né? Não quero ter razão, quero ser campeão, mas eu falei, eu quero ver o segundo tempo. O primeiro tempo não me interessa, né? Os gols que o Arthur não fez vão fazer falta. E óbvio que vão fazer falta, porque chega no segundo tempo, o São Paulo morre. Esse time morre completamente. Esse time não consegue não ter nenhum tipo de reação na etapa final. E assim, de novo, você vê que não é tanto do treinador, o treinador se mata ali. O Dorival colocou 3 moleques em campo de uma vez só. Né? Aí vai o seu Luca, perde um gol ali, uma cabeçada com o goleiro batido também. Né? Os meninos que entraram, aí essa vai para quem fica pedindo base, base, base. Ah, tem que pôr base, tira todo mundo e põe base. Né? Os moleques da base não conseguiram imprimir velocidade, não conseguiram imprimir ritmo, cara, não conseguiram ter intensidade contra o Remo. Né? Nós estamos falando de um jogo contra o Remo, com todo respeito ao povo do Pará, estado esse que eu amo as paraenses, eu amo o Pará, eu amo a culinária do Pará, a geografia do Pará, o clima do Pará. Eu amo o Pará, já fui para lá 2 vezes e meu sonho era encontrar uma paraense para casar. Era um sonho da minha vida. Eu quero morar em Belém. Adoro aquela cidade, tá? Adoro o Remo, adoro o Paysandu, adoro eles. Mas é o Remo, cara, pelo amor de Deus, cara. É o time que fadado ao rebaixamento. É um time fadado ao rebaixamento e o São Paulo não conseguiu fazer nada, absolutamente nada no segundo tempo. Entram lá as joias de Cotia, que muitos de vocês se derrubam em elogios, e não conseguiram imprimir nenhum tipo que seja de intensidade. São Paulo ficou acéfalo no segundo tempo. Né? Alguns jogadores merecem muito destaque negativo aqui, tá, cara? Já vou falando aqui para vocês. Eu perdi minha paciência com o Danielzinho. Acho que o Danielzinho já deu também o que tinha que dar. São Paulo precisa contratar volante, precisa contratar um cara de mais gabarito, um cara de mais nome. Danielzinho é jogador de time pequeno. Me desculpa, me desculpa, me desculpa, tá? Não tá imprimindo mais porra nenhuma dentro de campo, essa que é a verdade. Tá? O seu Ferreirinha, olha, a gente tem que tentar manter a calma, né? Não dá, não dá. O Ferreirinha não dá. O Ferreirinha não dá, não dá, não dá. Não dá pro Ferreirinha. O André Silva, que todo mundo elogiou por causa de uma vitória contra o Boston River. O Boston River, que é semi-amador. Semi-amadores, o Boston River. Aí todo mundo, não, é porque vai um substituto do Luciano e tal. Também tá bem descompromissado dos jogos, sabe? O Caleri precisa parar de ficar saindo para buscar jogo fora da área.
Eu não sei se é o técnico que manda, não sei. Não é possível que São Paulo esteja no quarto técnico, vou contar o Milton Cruz aqui, quarto técnico na temporada, e todos os jogos que o Caleri jogou, o Caleri sai da área para ficar buscando o jogo, sai da área para ficar buscando o jogo. Aliás, só teve um, né? Só teve um técnico que ele não fazia isso. Né? Quem que é? É Hernan Crespo, né? Hernan Crespo, né? Olha, assim, o Dorival vai ter muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. A última coisa que o São Paulo precisa é dar folga para esse elenco. Tá? Eu não vou ficar aqui chamando o jogador de vagabundo, mas assim, descompromissados estão. Fora da realidade estão. Tá certo? Fora da realidade estão. A entrevista do Marcos Antônio no final do jogo é um afronte. É um afronte o Marcos Antônio ir falar que a confiança está. Já recuperamos a confiança. Jogamos bem hoje. Jogou bem aonde, cara pálida? Jogou bem aonde, cara pálida? 2 jogadas de ataque, você caiu de bunda no chão. Você caiu de bunda no chão. Jogou bem aonde? Quem jogou bem? O Lucas Ramon some nas partidas. Some nas partidas. E a gente lembra que o reserva dele é o Cedric. Ou o pinguço do Mike. Aí dificulta também. Né? Aí dificulta. Então, assim, São Paulo precisa contratar. A gente falou, deixou isso muito bem claro. São Paulo precisa contratar. São Paulo tem aí agora 2 meses. Caiu do céu isso. Caiu do céu. Você imagina você fazer uma merda dessa de demitir um técnico líder do campeonato, que tinha um elenco na mão, conseguir extrair o melhor de todo mundo. Você fazer isso numa temporada corrida, que não tem uma pausa, não tem uma folga no calendário. Onde o São Paulo. Eu acreditaria no rebaixamento. Eu acho que quem fala em rebaixamento com o São Paulo é um pouco apocalíptico, mas eu acreditaria. Eu só não acredito, só não compro essa cartilha ainda, porque o São Paulo vai ter justamente agora 2 meses, caiu do céu. Como eu disse, eu não vou criticar o Dorival Júnior. Eu vou poupar o Dorival Júnior. Falei isso nas 2 lives. Todo mundo ficou com. O Jefferson lá, pô, ficou lá enchendo o saco, né? Não, domingo é decisão. Não é decisão. Esse jogo de hoje era pra isso. É pra gente esquecer que o São Paulo existe. É pra gente ver o tudo de errado que tá acontecendo e que nós vamos ter 2 meses pra corrigir a coisa. Você entendeu? Nós vamos ter agora 2 meses para corrigir as coisas, tá? Então, assim, não era um jogo para parâmetro de nada. Se vencesse, se goleasse o Remo, também eu estaria falando a mesma coisa. Estaria falando a mesma coisa. Porque, para mim, o campeonato do São Paulo, infelizmente, por uma decisão estúpida de quem dirige o clube, começa no dia 22 de julho. Começa no dia 22 de julho. Foi eles que escolheram esse caminho, não foi eu. Aqui não é o Rafael passando pano para quem quer do que seja. Não, foram eles. Porque o São Paulo era líder do campeonato, o São Paulo tinha um padrão de jogo, eles mandaram o técnico embora. Erraram no nome que veio para substituir o técnico. Então, assim, foi o que eu falei. Não adianta a gente ficar mastigando, né, esse jogo contra o Remo. E assim, não, porque é decisão, porque o São Paulo tem que ganhar, porque o São Paulo tinha que ganhar com o Botafogo, o São Paulo tinha que ganhar, aí qualquer um dos últimos 5 jogos do Brasileirão, ele não vence no Brasileirão há 5 jogos. Há 5 jogos. Então não é agora, no último jogo, com uma pausa de 2 meses, que a coisa vai se acertar, que a coisa vai se encaminhar, que tudo vai ficar lindo e cristalino. Não vai, não ia, não ia, não ia. Repito, eu poderia ter tido esse requinte de crueldade, tomar um gol nos acréscimos, tá? Por uma desatenção. Mas ficou evidente, mais uma vez, os vários e vários problemas. Tem cara que tá jogando no São Paulo com nome. Tem cara que se acha titular absoluto do time com nome. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Infelizmente, São Paulo vai ter que reformular o seu elenco no meio de uma temporada. No meio de uma temporada. Se quiser ganhar alguma coisa. Se quiser ganhar alguma coisa, que eu digo, não é nem título, tá? Mas terminar de forma honrosa, porque nem vaga na Libertadores eu acredito mais. Nem vaga na Libertadores eu acredito mais. Tá? Então vamos ter aí agora 2 meses. É pro Dorival colocar essa casa em ordem. É pro Dorival dar bronca quem tem que dar bronca. Assistam lá o vídeo dos bastidores para você ver o Dorival falando, os jogadores nem prestando atenção. Assiste lá para você ver. Pra você ver o quanto que tem perna nesse elenco do São Paulo. Perna! São um bando de perna que se acha, e o pior, se acha sem ganhado nada, absolutamente nada. Dorival já passou por isso no rival lá, no rival da Zona Leste, lá aconteceu exatamente isso. Dorival perdeu a mão do time. Né? E agora do São Paulo, eu espero sinceramente que ele se coloque, se imponha como maior do que esses caras, porque ele é maior do que esses caras. E ele tem que mostrar isso no vestiário. No vestiário. Nada de folguinha. É uma semana. É uma semana. Tem muita coisa a se trabalhar. É uma semana e outra. Período integral. Sem folga.
Brasil vai jogar? Dane-se. Bota esses caras pra trabalhar na Barra Funda. De manhã, de tarde, de noite até. Aproveita a porra da chance, da oportunidade que você tá ganhando. Chega de perda no São Paulo. Chega de folguinha no São Paulo. Chega de cut-cut com o jogador no São Paulo. Vocês também, nós aqui da imprensa também, de ficar achando que esses caras são muita coisa. Não são, não são. O São Marcos Antônio não ganhou bosta nenhuma na carreira. Não é nada na carreira. Não tem um jogador de São Paulo na seleção brasileira. São Pablo Maia não ganhou nada na carreira. Não tá lá na seleção brasileira. O único jogador de seleção que tá lá é do Paraguai. É a seleção do Paraguai. Então vamos parar de tratar esses caras como se eles fossem grande coisa. Não são. O time do São Paulo é fraco. Os jogadores do São Paulo são fracos. São fracos. É um bando de jogador perna. Perna. É um bando de jogador perna. Precisa parar de tratar esses caras como se fossem ídolos desse clube. Não são ídolos desse clube. Não são ídolos desse clube. Quem estava certo o tempo inteiro era o seu Miller. A gente teve desculpas ao Miller, que falou, não ganharam nada com a camisa do São Paulo. Não são nada na história do São Paulo. Então agora é a hora. É uma semana de férias que tá devendo e chega. E ponto. E ponto. É treinamento de manhã, de tarde. Sábado, domingo com chuva. Pode cair meteoro na terra. Vai treinar. Agora é a hora. É a hora de ir no mercado trazer reforço, trazer cara para tirar esses caras dos titulares. Chega de ficar passando a mão na cabeça do jogador. Chega. Esses caras são pernas. Esses caras estão descompromissados, pô. Esses caras não respeitam a camisa do São Paulo. Esses caras não têm o mínimo de comprometimento com a camisa do São Paulo. E isso ficou óbvio isso hoje. Vai lá, olha a porra do vídeo lá dos bastidores. Pra vocês verem do que eu tô falando. Sabe? Chega de Ferreirinha. Quem que é Ferreirinha na história do futebol? Isso aqui é o São Paulo Futebol Clube. É um clube tricampeão do mundo. E a gente é refém de Ferreirinha. A gente é refém de Marcos Antônio, de Danielzinho, de Lucas Ramon. Chega! Chega! Tem que botar esses caras pra trabalhar. Chega! 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 Entendeu? Esses caras eliminaram o São Paulo da Copa do Brasil pro Juventude. Esses caras estão a 5 jogos sem ganhar o Brasileirão. Não vou falar do técnico, falei. Essas joiazinhas de Cotia aí, ó, cheia de tatuagenzinha agora já. O seu Luca mal subiu perna, estreou com gol, não jogou mais nada. Hoje entrou, não jogou nada. E hoje é contra o Remo. É contra o Remo. Tá? O seu De Groot, você vai considerar o De Groot da base ainda? Você vai considerar Luan de base ainda? Chega, chega. O São Paulo tem a faca e o queijo na mão para mudar estruturalmente, para parar de ficar tratando o jogador como a última bolacha do pacote. Não são. Esses caras não são nada na história do São Paulo. E tá na hora de vocês, torcedores, e nós, da imprensa, de termos consciência disso. O Miller estava certo o tempo inteiro. O tempo inteiro o Miller alertou a gente do Arboleda. Olha agora o que o Arboleda fez. Olha agora o que aconteceu. Chega, esses caras não são nada, nada na história do São Paulo. O Alan Franco não é nada na história do futebol mundial. Nada. Tem uns 15 Alan Franco aí no mercado. Aí. Se tiver que vender, vende. Vende. Se tiver que vender o seu Caleri, vende. Se quiser que vender o seu Luciano, vende. 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 Porque chega. Deu. E deu. Tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá. E a oportunidade que a vida dá pro São Paulo é gigante. São 2 meses. Não tem que dar folguinha. Não tem que dar descansinho. Não tem que dar. Não fizeram por merecer. Essa que é a verdade. Não fizeram por merecer. Tem que treinar de manhã, tem que treinar de tarde. Tem que treinar de manhã, tem que treinar de tarde. Sem folga. Não vai folgar um dia sequer. E porque estão devendo 5 dias de férias. Se não estivessem devendo 5 dias de férias... Aliás, os reforços que chegaram, né? O São Paulo não está devendo férias para eles, tá? Não tá. Pelo que me consta, o São Paulo não está devendo férias para eles. Então já treina amanhã. Já tem que ir amanhã na Barra Funda treinar já. De manhã, de tarde e de noite. Em 3 períodos. Tem que aproveitar. Não dá pra ser refém de jogador de bagre. Não dá pra ser refém de jogador que não é nada, que não ganhou nada, que não se acha maior do que a instituição. E com o Rafinha lá, eu acho que esse tipo de pensamento vai ser muito difícil de ser superado. Tô falando com sinceridade.
Eu aproveitaria também. Rafinha, não quer comentar a Copa? Tchau também. Rala, vaza, vaza, vai lá pra Polônia, vai lá pra. Porque é esse tipo de pensamento que impera dentro de São Paulo. Repito, culpa de todo mundo, de vocês e nossa também, tá? E nossa também. Esses jogadores estão descompromissados. Esses jogadores estão descompromissados. 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 O seu Arthur não pode perder 2 gols da forma como perdeu. Esse time não pode ter uma queda de rendimento como teve no segundo tempo hoje. De novo, pela 4ª vez seguida, pela 4ª vez consecutiva. Então chega. Chega. É a faca e o queijo na mão. Caiu do céu esse calendário desse ano. Essa oportunidade que o São Paulo tá tendo esse ano. Pra mexer, pra melhorar as coisas. Aproveita. 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 Não tem que ter folguinha. É 5 dias. O Brasil vai ter jogo da seleção brasileira. Dane-se. Dane-se. E outra coisa, proíbe todo mundo de viajar para exterior. A não ser se for para ficar lá. Porque o seu Ferreirinha já vai lá agora para os Estados Unidos. Adora ir para lá para os Estados Unidos também. Adora ir para lá. Adora, adora. Adora. Manda ele para a van aqui da Castelo Branco aqui, tirar foto lá com a Estátua da Liberdade. Que é outro também. Então o São Paulo tem que fazer uma reformulação. Chega, reformula. Chega, não deu certo. Não deu certo. Tá? A gente vai voltar. Nossa programação aí durante a Copa do Mundo. Eu vou tentar vir aqui todo dia ainda. Vocês sabem, eu fiquei afastado um tempo aí essa semana aí, porque tava muito difícil. Fiz o que dava, os pós-jogos aí, nas lives. Vou tentar manter as 2 lives semanais também. O mercado da bola tá pegando fogo. Não vai parar, não vai dar sossego, não vai dar tranquilidade. São Paulo não vai nos dar paz, mesmo na Copa do Mundo. E você conte com o Avante, meu tricolor aí, para ficar bem informado, tá certo? Já sabe, até se inscreve, acompanha a gente, se inscreve no nosso canal de WhatsApp lá, a gente vai vir. Eu vou tomar uma água, eu falei que eu não ia me exaltar, mas acabei me exaltando, né? É que não dá, pra mim não dá, não dá, não dá. É insuportável ver o São Paulo refém do Ferreirinha. É insuportável. É insuportável. É uma situação que é insuportável. É assim, eu vou mandar até uma mensagem pra ele, que eu tenho o contato do seu Zé Sérgio, um dos maiores jogadores da história desse clube. Um dos maiores jogadores da história desse clube, que esse clube tratou de forma tão mal. Esse clube tratou de forma tão mal. Esse clube teve a pachorra. Teve a pachorra de dar o diagnóstico errado pra ele, quase acabar com a carreira dele. Tá? Quase acabar com a carreira dele. E mesmo assim, esse cara ama o São Paulo. Acima de muita coisa, tá? Eu vou mandar uma mensagem pra ele. Ele que foi um tremendo no ponto esquerdo. Como ele se sente vendo Ferreirinha jogar com a camisa que ele jogou um dia. Com o mesmo número, inclusive, né? Os dois eram 11. Deve ser uma amargura tão grande no coração, cara. Deve ser uma amargura tão grande no coração, cara. Eu até entendo o Miller agora. Miller, eu tô te pedindo desculpas. Você tava certo o tempo inteiro, meu amigo. Você tava certo o tempo inteiro, meu amigo. Você tava certo o tempo inteiro, meu amigo. São Paulo precisa de gente igual a você. Pra mostrar pra esse bando de vagabundo aí o que é São Paulo. Você sabe o que é. Esses caras não sabem. Esses caras ganharam uma Supercopa e acham que são grande coisa. Não dá. Pra mim não dá mais. Tá bom? Beijo do gordo. Tchau. A gente volta aí. Tá bom?